Domingo do jogo Meu Deus do céu. Ó, é o seguinte... Tá tudo muito lindo. Quantos grandes tem no estado de São Paulo? Quantos grandes tem na Itália? Vamos para o estádio 1º de maio. Vamos voltar à nossa realidade? Estádio 1º de maio, São Bernardo do Campo. Lázaro, treinador. Lázaro, treinador. Corinthians perdeu e a gente vai ouvir o Lázaro. Vamos nessa. Não é um ajuste. O time não teve bem no início do jogo, de uma forma geral, não tem individualização. A gente errou bastante no geral. E permitiu ao adversário ir crescendo nesse primeiro momento. É um início de temporada, enfim, a gente tem colocado isso, todos os atletas ainda com margem de crescimento. E estamos buscando esses ajustes como uma equipe, de uma forma geral, para defender melhor. A gente está buscando ter algumas opções de titulares, não é mais isso de ter os 11, a gente tem que ter um grupo com 16, 17 titulares, para justamente essa necessidade que o elenco tem e que as competições têm. Então é isso que a gente tem feito em todos os setores, de ter essas opções, e isso é importante, e os atletas estão numa etapa que a gente tem, é claro, as oscilações vão acontecer, um adversário com qualidade, o início de jogo vai te dificultar um jogo, mas eu vejo que no panorama da sequência que nós temos tido evolução como time e vamos continuar tendo. Eu acredito que ainda é uma etapa que a gente está consolidando ideias, mas eu vejo dentro do panorama que a gente está buscando, inclusive com essas variações e as possibilidades de atletas que estão se reintegrando, que estão retornando, que estão atingindo sua melhor condição também, atletas que têm condição de serem também titulares. Não temos 11 titulares, temos um grupo de titulares ali. Futebol na ESPN é um oferecimento de sportingbet.tv. Ford, Motorola, Betfair.net, Claro e Sal de Fruta Eno. Ih, Bubu! Ai, meu Deus. E o Bubu e o Balbuena. A gente tá falando aqui. Eu ia falar do Renato Augusto, mas a gente começou com a imagem do Balbuena cometendo esse pênalti absurdo. Assim, foi, olha, parou, pensou, olhou, não veio ninguém. De repente chegou e é pênalti, e esse gol já mudou a história. O Léo Jabá, né? Que era jogador. Léo Jabá, que depois acabou saindo, né? Lei do ex sofrendo pênalti. Então vamos por personagens. Primeiro, vamos lá, Balbuena. Eu quero falar do Renato, mas daqui a pouco, já que apareceu a imagem aí. Balbuena. Tá mal. Balbuena justificou até hoje a contratação ou não? Não, pra mim não. Tá. Ele fez alguns bons jogos no início, na chegada dele. Eu lembrei de um jogo contra o Galo, no Mineirão, no Brasileiro. E ali muita gente falou, tá vendo? É o xerife aí, repatriado, deu tudo certo e tal. Só que logo depois ele mostrou algumas dificuldades. Lentidão, né? Então, já é uma linha de defesa do Corinthians que tem uma idade avançada, jogadores muito experientes, mas que não tem a mesma velocidade. O São Bernardo, especialmente no começo do primeiro tempo, segundo tempo, apertou, acuou ali, fez pressão em cima do Balbuena, e você sabe, apertou, acabou entregando ali, né? Quando o adversário do Corinthians deixa a defesa do Corinthians à vontade para sair jogando, o Balbuena responde. Agora, quando ele é apertado ali, pressionado, vai ter dificuldade. Se essa defesa jogar com linha alta, vai ter dificuldade com bola nas costas. O Gil sofria assim, o Fagner sofria assim, o Fábio Santos sofria assim, e o Balbuena está nesse contexto. Então, eu acho, nesse momento, sinceramente, que não sei se ele tem que ser titular do Corinthians. Não dá para... Tem que dar chance pro Bruno. Estou falando, não dá para ser titular do Corinthians. Vamos lá. Neste momento, a zaga tem que ser Gil e Bruno Mendes? A gente tem começo de temporada, né? Começo de temporada. Vou me basear naquilo que o Lázaro falou. Estamos testando novas formações. Se ele está testando novas formações, é porque ele está vendo que tem dificuldade. Porque já sentiu que tem problema ali. Sim, ele tem determinadas posições que ele está com dificuldade. O Balbuena fica até junho. Isso. Né? Então, é natural ele começar a testar novos jogadores nessa posição e o Balbuena jogar menos. Cada vez mais, o Balbuena ficar de fora. Eu acredito que, nesse momento, ele tem que testar um time titular. Se o Balbuena realmente for embora, obrigado pelos serviços prestados e vou dar sequência ao titular. Mas assim, se realmente... for Bruno e Gil, um deles vai ter que ser adaptado a jogar na esquerda. Ambos jogam do lado direito. Gil, né? Provavelmente o Gil deve jogar na esquerda. Então, mas precisa colocar a dupla para jogar. Então, mas o Balbuena, a questão não é... Claro, vai terminar um contrato. Mas se o cara tá bem, você já tá olhando agora... fevereiro, para março, você falou, lá em junho a gente tem que dar um jeitinho aí, tem de comprar, de negociar, de onde vai vir o dinheiro, como é que vai ser esse negócio, que a gente precisa do cara.
No momento não é essa a impressão. Então, eu acho que não é uma coisa tipo, perdemos o Balbuena. Não, tudo bem. Mas assim, William, eu acho que tem determinados... E aí a gente não tem o dia a dia, né? Isso influencia muito para você escolher os jogadores, para você entender qual é de fato a condição física. Não me parece que o Balbuena tem neste momento, uma condição física ideal para ser o titular. Mas isso é uma coisa dele ou é uma coisa de começo de temporada? Não, eu acho que é começo de temporada e tem alguns jogadores também que estão bem abaixo. Se você analisar, os jogadores estão abaixo. Eu acho que é natural isso. Você tem um desequilíbrio físico, né, dentro de um elenco no começo de temporada. É lógico que já deveria estar um pouco mais à frente, mais adiantado em relação à preparação física. Mas eu acho que nesse momento é muito mais... Não é nem questão técnica, é questão física, que aí prejudica a técnica. Né? Porque é um jogador de força. Se você não está bem fisicamente, o teu ponto forte desaparece e começa a aparecer o ponto fraco. Ô, Birner, o que você faria agora? Você daria sequência para Bruno Mendes e Gil, porque você está vendo que o Balbuena não está bem e o Balbuena vai embora pode ir embora em junho? Ou você continua apostando um bocadinho mais no Balbuena para ter essa condição física, para ter uma sequência, quem sabe se recuperar? Porque o nível técnico do Balbuena, que a gente viu lá, é um bom nível técnico, é um bom zagueiro. Sim. Mas vale a pena apostar nisso ou começar a trabalhar o Mendes? Primeiro, você precisa entender o porquê do futebol desse nível, abaixo do futebol que ele já mostrou. Acho que início de temporada também, por mais que não seja até o começo assim, e o campeonato estadual não são exatamente os melhores momentos para você tirar alguma conclusão sobre o desempenho do jogador durante a temporada. Então, se ele não tiver problema físico, se ele não estiver muito abaixo fisicamente, eu colocaria o Bruno Mendes para jogar mais vezes, testaria outras formações na zaga, outras duplas de zaga, porque um não está bem e porque isso vai ser necessário ao longo do ano. No primeiro semestre não dá para jogar sempre uma dupla de zaga que tem uma certa idade, né? Você precisa em alguns momentos poupar jogadores, vai ter que fazer escolhas mais na frente, senão você vai acabar machucando os jogadores. Imagina se o Gil machuca hoje, né? Balbuena mal, o Gil machuca hoje, o que você faz? Então, eu daria mais rodagem. Eu entendo as trocas de jogadores que o treinador está fazendo. A gente vai conversar daqui a pouquinho. Eu só acho que os ajustes de ideias para esses jogadores funcionarem não são os ideais. Tá. É fato que o Corinthians tem uma Renato Augusto dependência? Porque a impressão é a seguinte: se tiver o Renato Augusto, está tudo certo. Mas ontem... Muda tudo. Não tinha o Renato Augusto, não tinha o Maicon, não tinha o Yuri Alberto. Já não vinha jogando, né? Sim, mas é bom lembrar, né? Sim. Que é um cara que é para ser titular, o Maicon. Né? O Fausto Vera estava no banco no começo. No segundo tempo. O Fábio Santos estava no banco também. Né? Nossa, esse lado esquerdo da defesa do Corinthians foi pavoroso. Então, peraí, a gente tem muitos desfalques ontem. Alguns entraram, outros não entraram, estão fora mesmo. Tem muitos desfalques. Se você tivesse que escolher assim bastava o Renato Augusto, ia mudar tudo? Ia. Só o Renato Augusto? Tudo. Não é mudar. Tudo. Porque assim, pra mim, eu comentei ontem no Linha, né? Pra mim, dos clubes grandes do Brasil, talvez poucos são tão dependentes de um jogador pra coisa funcionar, pro time mudar de nível, de patamar, do que o Renato Augusto. Mas poucos têm um jogador tão especial quanto ele, né? Aí você pode pensar de várias formas. Eu não gostei mais uma vez da atuação do Juliano, que é um cara na ausência do Renato Augusto. O Juliano poderia produzir alguma coisa, ele já teve momentos interessantes no começo no Inter, a armação e tal. Ele não funciona. Então, o Corinthians você pega nesse ano mesmo de 2023, quando o Renato Augusto está sendo mais bem escalado, né, mais bem posicionado, jogando onde ele gosta, as jogadas que ele faz, que ele tira da cartola. Inversão para achar o Fagner livre na direita, um toque de letra que deixa o companheiro na cara do gol. Tira isso. O Corinthians é um time acéfalo. O Corinthians não cria. Ontem a dificuldade que o Corinthians tinha para produzir alguma coisa ofensivamente se torna um time completamente imprevisível, um time travado, muito quadrado demais. O Renato Augusto é uma luz nas trevas corintianas. Nossa, né? Que bonito isso, hein? Você tem o Renato... Dá recorte, hein? Eu acho que é um trio ali que acaba tornando o time um pouco especial quando tem a bola. O Renato, que para mim é um dos jogadores mais inteligentes e tecnicamente jogador que mais gosto que eu vi nos últimos tempos aqui no futebol brasileiro. E o Yuri Alberto, para mim, também é um centroavante de nível muito alto. E o Watson, que é capaz de completar ataque, meio campo, está baixando posicionamentos, o que também acho que tem a ver com a orientação do Renato Augusto dentro de campo. Porque o Renato é um técnico em campo. Então, vai conversar, as coisas vão se acertando quando não estão funcionando direito. Você tira o Renato, você tira o Yuri,
apareceu uma outra equipe. Uma equipe que tem 78% de posse de bola, uma finalização na direção do gol. Perdendo o jogo no segundo tempo, uma bola na trave, mas nenhuma finalização, nenhuma defesa do goleiro do São Bernardo. E é uma equipe com muita dificuldade de produzir fora de casa. Porque em casa tem gramado, a proximidade da torcida, ali acontece uma coisa que mexe com os jogadores e com os adversários também. Né? Jogar em Itaquera é difícil para qualquer equipe. Então, você tira esse jogador, Renato, você tira a inteligência da equipe. O Yuri também é muito inteligente. Você tira os dois, você tira os melhores na hora de tomar a decisão e os melhores tecnicamente. Só que se você tirar o Renato e deixar o Yuri tem dificuldade. Vai ter. A bola não vai chegar. O Renato ainda finaliza bem. A gente fala de um Corinthians que tem dificuldade de criar fora da e área, que finaliza pouco. Até nisso, o Renato Augusto já quantas vezes salvou o Corinthians com um chute de fora da área? Ontem foi o meio-campo, né? Tô vendo aqui, Rony, o Duqueiroz e o Juliano. O meio-campo mais trabalhador do que técnico. Mais operário, né? Mais operário. Mas não é pior que o do São Bernardo, né? Então, mas depende da forma como você coloca. Exato. Depende da forma como você coloca. Para ter a posse de bola de 78%. Sim, mas se eu sou o São Bernardo, com esse meio-campo, eu entrego a bola mesmo pro Corinthians. O São Bernardo é o segundo melhor time do Campeonato Paulista. Ele tá no grupo do Palmeiras, só tem campanha inferior à do Palmeiras. Tudo indica que vai ter esse confronto nas quartas de final. Então também o adversário tem méritos, né? Para não falar só o Corinthians. O treinador o Márcio Zanardi, né? É um ótimo treinador. Ele veio das categorias de base do Corinthians. Depois ele passou pela Portuguesa tal, e agora está no São Bernardo. Já, se eu não me engano, é o segundo ano dele no São Bernardo. E ele é um bom treinador, meu. Ele é um bom treinador. Ontem, além do 2 O São Bernardo é a segunda melhor campanha do campeonato. Ele é bom treinador. Márcio Zanardi é bom treinador. Meteu bola na trave, poderia ter feito terceiro gol no final. Tem espaço para contra-atacar. Mas com esse time é time de trabalhador. Eu também entrego. Vai jogar quem? Aí vai jogar Renato? Peraí, agora eu tenho que tomar um pouquinho mais de cuidado, porque essa bola vai chegar. Por mais que você marque o Renato, aí é o condicionamento dos teus jogadores que estão ao lado do Renato e dos adversários. O Renato é inteligente no sentido tático, né? Então ele está vendo que ele está sendo marcado individual, ele leva o jogador para um outro canto, entendeu? E aí entra o Adson jogando um pouco por dentro. Então tem uma série de movimentações que ele acaba condicionando. Além das referências, né? Porque eu estou com dificuldade de meio campo, pega a bola, tem o Renato ali na frente, toca a bola para o Renato. Então, mas o Renato não vai poder jogar todos os jogos. Sim, mas aí, a sequência do Corinthians, com tantas competições... Sim. E aí, faz o quê? Porque se o Corinthians tem o Renato depender... Bate lá na porta lá do presidente e fala assim, presidente, contrata não tem que contratar não tem. Eu estava conversando sobre isso ontem no Link, inclusive o Bubu e o Berner estavam. Não tem esse cara, não dá. Não tem. E é difícil de encontrar, hein? Sim. É difícil de encontrar um jogador igual o Renato, mas você tem que ter um jogador no elenco, 1, 2 ou 3 jogadores que façam as suas características mudarem ao longo do jogo. Só que não só as características, mas as tuas referências. Eu posso ter jogador que vai me dar velocidade, vai me dar contra-ataque, só que eu preciso de alguém para que seja referência. Porque normalmente quando você tem jogadores de velocidade, você tem que ter um cara que faz essa bola chegar. Né? E o Corinthians não consegue encontrar esse cara. Talvez o Maicon possa ser esse jogador, porque o Maicon tem um pouco essa característica de ser um segundo homem de meio campo de armação, diferente do Paulinho. O Paulinho é o cara que toca a bola e vai para a área. O Paulinho, muitas vezes, ele passa a jogar como um segundo centroavante. Ele não é um meia. Então, isso tem... O Lázaro vai ter que encontrar um jogador. No começo do ano aqui, nos programas, nós falamos, o Corinthians tem 11 jogadores, tem um time titular que é um time competitivo, né? E talvez 2 ou 3 substituições. Então, mas aí o elenco foi... Se a gente chegasse à conclusão, a gente já chega à conclusão que o elenco foi muito mal montado, Zé. Não, mas não foi... Mas por que você acha que... Desde o ano passado. Perdeu o Robert Renan. Mas desde o ano passado. Por que as minhas... E do Queiroz vai embora no meio do ano. As minhas críticas são essas. Porque você vai embora 2 jogadores, 3 jogadores, você dispensa para você ter um jogador. Só que assim, ao mesmo tempo, você tem várias competições para disputar e você tem só um jogador. Você tem muitos jogadores. Mas não valeu pelo Yuri Alberto? Jogadores considerados... Porque olha o drama que é também sem o Yuri Alberto. Mas só fazer uma lista, Zé. Tem reposição também. Renato. Não, tirar o Renato, eu não preciso ir pro Yuri Alberto. Tira o Renato e deixa só o Yuri Alberto excluindo momentos de jogadores, essas coisas. Jogadores são caros pro padrão do futebol brasileiro. Caros, acima da média. Roger Guedes, Yuri Alberto, vamos continuar aqui, Paulinho, se machucou, Renato Augusto, Juliano, Maicon, vamos continuar aqui. Mas eu acabei de falar. Cássio, Gil, Wagner, Gil, Balbuena. Fábio Santos.
Mas para jogar, eu acabei de falar, Birne, são 11 jogadores. Você tem 11 jogadores. Quando você precisa repor esses jogadores, ou Renato Augusto não vai conseguir ter uma sequência de 3, 4 jogos. Você vai ter que administrar. Você não tem um jogador para ter que tem essa característica. Então você tem que mudar a característica de jogo. Isso que a gente discutia ontem. E aí isso é o grande problema. Que o Lázaro não fez. Talvez, então, mas ele não fez, talvez porque ele está em processo ainda de descobrimento. Não deu tempo ainda, né? Deu tempo. Começo de temporada. O Maicon, que eu acabei de falar aqui, eu acho que o Maicon pode, entre aspas, assumir talvez um pouco essa questão do Renato de fazer essa bola chegar, porque o Maicon tem um pouco essa característica diferente. Juliano nunca. Tá mal, né? Então, o Juliano, para mim, ele é um bom jogador, mas eu lembro do primeiro jogo dele contra o Santos, na Vila Belmiro, que ele foi muito bem. Depois ele teve altos e baixos, fazia um jogo bem, depois ele sumia. O Juliano é o famoso trabalhador, é o cara que te faz o movimento. Então ele toca, ele se movimenta, ele chega na área, ele faz isso. Só que assim, ele depende de um cara, ele não é um armador. Ele depende de um Renato Augusto para fazer essa bola chegar e ele poder fazer um 2. Quando o Juliano chegou, o Renato Augusto não tinha chegado ainda. E os primeiros... Eu não sei se chegaram a ser 6, não chegou a ser 6 meses, os primeiros 4 meses do Juliano, com o Silvinho, foram muito bons. Sim. Depois é que... Mas ele não era o armador. Não. Ele não assumia a posição que tinha o Renato. Ele era um cara que ele participava ativamente do jogo, mas ele não é um armador. Ele é o cara que faz a movimentação, que a gente fala, o cara que movimenta o time do adversário para você ter os espaços para jogar. Né? Ele faz isso muito bem. Se você observar, o Juliano corre o tempo todo. Só que ele não tem essa característica, não tem ninguém no meio-campo que faça essa bola chegar. Porque é início de temporada, Zé. Mas eu acho que o Corinthians criou jogadores, alguns, mas no final das contas acaba respingando no time inteiro, uma situação específica nessa temporada que foi a briga, no final das contas, aberta com o Vitor Pereira, insatisfação aberta com o Vitor Pereira. Sim. Porque os jogadores defendiam o Silvinho, e o Roberto não estava no time, vamos lembrar que não era exatamente a mesma equipe, defendiam o Silvinho e o time não jogava bem com o Silvinho. Aí veio o Vitor Pereira. Aí o time, como você mesmo já disse várias vezes, demorou, foi teimoso, não sei o quê. Mas foi resultadista, ele jogava jogo a jogo. Mas no final da temporada o time terminou sendo competitivo de fato. Aí o técnico sai da maneira que sai. E a gente começa a ouvir de bastidor que a relação era ruim. Aí o Roger Guedes vai lá e fala o que fala. Esses jogadores, eles precisam produzir, não agora, ao longo do ano, um futebol melhor do que produziram ano passado com o Vitor Pereira. Eu acho que isso é, entre aspas, implícito, depois que você diz, o ambiente está leve, agora a coisa melhorou. Se não... Eu acho que a maioria dos jogadores do Corinthians não tem mais como chegar no seu auge. O Cássio ainda é muito útil, o Fagner ainda é muito útil, sim, mas acho que eles não vão jogar o que não vão entregar. Mesmo o Renato Augusto, que é o grande destaque para mim do time do Corinthians... dificilmente ele vai conseguir, pelo menos em sequência, em ritmo, apresentar o que ele já apresentou. Então, assim, um ano a mais para um time que já é bastante meio que envelhecido. Mas eu particularmente, eu vejo o problema, o Corinthians com um ano repleto de jogos e com algumas dificuldades para repor os jogadores. O Corinthians certamente vai ter problemas em alguns jogos. O Romero não é mais o mesmo, né? Não, também, ele vai ter que... O Lázaro vai ter que escolher jogos. Ontem escolheu o jogo do Renato. Por quê? Teremos aí um jogo daqui a pouco. Brasília contra a Portuguesa e na outra semana Corinthians e Palmeiras. Jogo do Campeonato Paulista em Brasília? É a Portuguesa vendendo. Entendeu? Então, assim, você tem esse... O Corinthians vai ter que fazer isso o ano inteiro. Estaduais. Tira o Yuri Alberto. O Yuri Alberto não joga. Você adianta o Roger. Aí você começa a achar posições. Aí você vai ter que encontrar posições... Começa a achar problema. Você pouparia o Renato agora no final de semana também? Viagem, Brasília, Portuguesa, para jogar bem contra o Palmeiras? Para estar inteiraço contra o Palmeiras? Meio de semana, porque né? Itaquera... O do Palmeiras quinta. É no final de semana ou é no meio de semana? O Palmeiras é quinta. Palmeiras é quinta. Não, eu seguro o Renato. Joga segundo tempo, meio tempo. Porque a Portuguesa talvez seja o pior time desse Campeonato Paulista. Eu seguro. Eu seguro um pouco o Renato. Eu tenho que administrar um cara que faz a diferença. E olha, se o Corinthians ganha do Palmeiras, de novo, assim como foi contra o São Paulo importante e tal, se ganha do Palmeiras... É o cara que faz a diferença. Por que eu vou expor? Eu vou tentar dar um pouquinho mais de ritmo para ele. Portuguesa, joga 45 minutos, descansa, tá tudo bem, voltou a ter o ritmo de jogo. Mas o Corinthians tem Libertadores, tem Copa do Brasil,
Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, esse elenco vai suportar? Não, esse elenco vai ser o elenco, como é que fala? Como o Vitor Pereira falava muito ano passado, vai ser resultadista. O cara vai jogar para não perder. O fã de esportes está participando, torcedor corintiano, mandou vídeo. Eu quero